TMC, no Paulista TMC. Vamos embora então. O Ministério Público de São Paulo moveu ações contra um suposto esquema de fraudes em obras de estradas rurais executadas na gestão de Rodrigo Garcia em 2022. Segundo a investigação, serviços teriam sido aprovados apenas com base em fotografias, algumas repetidas para validar obras diferentes, gerando prejuízo estimado em até 50 milhões de reais. Entre os casos apurados estão intervenções em Caçapava e Novo Horizonte, que apresentaram deterioração pouco após a entrega. Rodrigo Garcia assumiu o governo após a saída de João Dória e foi sucedido por Tarcísio de Freitas ao fim do mandato. 10h03, você acompanhando o Paulista TMC aqui no 100.1 e a gente te conta que uma mulher foi presa suspeita de envolvimento no furto de um cofre com cerca de R$1 milhão em joias de uma joalheria em Moema, zona sul de São Paulo. Um porteiro também é investigado por possível facilitação. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando criminosos arrombaram o imóvel e levaram o cofre de 450 quilos com 100 peças de ouro e também diamantes. Realmente pesado, hein? 450 quilos. Então. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 3 carros foram apreendidos e imagens mostram também suspeitos saindo pela garagem. Esse caso é apurado pelo 27º Distrito Policial, que fica no Campo Belo, e os bens não tinham seguro. E um jovem de 20 anos foi detido ontem após fazer um trote sobre uma suposta bomba no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo a Polícia Militar, ele é funcionário terceirizado e teria ligado de um ramal interno, alertando sobre um suposto explosivo em voo da Air Europe. Equipes do Gate realizaram varredura com apoio de cães farejadores e o caso foi encaminhado à Polícia Federal. Em nota, a concessionária do aeroporto de Guarulhos informou que os protocolos de segurança foram acionados e que as operações seguem normalmente. E olha, por falar em aeroporto, de Guarulhos, 14 voos internacionais com destino a Buenos Aires, na Argentina, foram cancelados hoje, quinta-feira, em razão da greve geral contra a reforma trabalhista que ocorre exatamente na Argentina. A Latam e também a Gol, as duas informaram alterações e estão ali orientando os passageiros a consultar o status das viagens antes de ir ao terminal. Só para contextualizar aqui, Fernanda, lá na Argentina, o Senado Federal aprovou a reforma trabalhista, agora falta a Câmara dos Deputados, muitos protestos convocados, então 14 voos cancelados com destino a Buenos Aires. E agora, 10h05, atenção motoristas. O rodízio municipal de veículos já voltou a valer na cidade de São Paulo após suspensão durante o carnaval pela gestão do prefeito Ricardo Nunes. A restrição atinge o centro expandido de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde até as 8 horas da noite, conforme o final da placa. Não façam como eu, que esqueci disso e saí com o meu carro hoje no rodízio. Rafael Eu errei. Não deveria ter feito isso, me esqueci. Quinta-feira, meu rodízio, então. Enfim, não façam como eu, fiquem ligados aí no rodízio. 10h06, destaque nacional aqui importantíssimo, hein? Um estudo da TMC, produzido pelo Instituto Esfera, aponta que a criação da Seedbets no projeto de lei antifacção pode fortalecer o mercado ilegal de apostas. A nova taxa de 15% incidiria sobre as plataformas legalizadas, reduzindo o valor disponível para apostas. Segundo o levantamento, a medida pode incentivar a migração de apostadores para sites clandestinos. O estudo indica que entre 41% e 51% das empresas de apostas no Brasil já atuam de forma ilegal. Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 61% dos brasileiros fizeram ao menos uma aposta irregular em 2025. Para os pesquisadores, a criação da Seedbets tende a ampliar esse cenário e reduzir a arrecadação oficial. E de acordo
acordo com o levantamento, o mercado ilegal movimenta entre 26 bilhões de reais e 40 bilhões de reais por ano. É com B de bola mesmo, bilhões de reais, 40 bi, com perdas fiscais que podem superar os 10 bilhões de reais. O texto do projeto antifacção já passou pelo Senado Federal, vai ser avaliado agora pela Câmara dos Deputados e na próxima terça-feira isso deve acontecer, portanto, dia 24. Antes da votação, esse estudo da TMC vai ser entregue ao presidente da Câmara, Hugo Mota, em Brasília. Em outros destaques, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS marcou para a próxima segunda-feira, dia 23, o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A nova data foi confirmada após a reunião entre integrantes da comissão. A convocação já havia sido aprovada em janeiro, mas a oitiva acabou adiada 2 vezes. Agora a expectativa é que Vorcaro esclareça questões relacionadas a empréstimos consignados da instituição. Segundo o senador Carlos Viana, cerca de 250 mil contratos foram suspensos pelo INSS por falta de comprovação documental. O caso também é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, que apura possíveis irregularidades na venda de carteiras de crédito. E ontem o Banco Central decretou também a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, que fazia parte do mesmo conglomerado do Master. Na prática, isso significa que o banco vai encerrar as atividades por decisão do órgão que fiscaliza o sistema financeiro, por não ter mais condições de operar normalmente. O atual dono, Augusto Lima, foi preso na Operação Compliance Zero, junto com Daniel Vorcaro. No entanto, os dois respondem em liberdade com tornozeleira eletrônica. 10h09. Paulista TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. 10h09. Vamos falar então como fica o tempo para você se preparar para sair de casa ou para voltar para casa ou se estiver neste momento na rua. A região metropolitana de São Paulo não registrou chuva intensa na quarta-feira de cinzas, mas temporais atingiram cidades do estado e o alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia segue válido até sexta-feira. A previsão indica volumes de até 100 milímetros por dia e ventos que podem chegar, olha só, a 100 quilômetros por hora, elevando o risco de alagamentos e queda de energia. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, municípios como Ubatuba e Itacoaxetuba tiveram os maiores acumulados. A recomendação é evitar as áreas alagadas e redobrar a atenção durante as pancadas mais fortes. E o tempo hoje começou com céu nublado, mas a previsão é que o sol apareça com possibilidades de chuvas no início da tarde e à noite. A mínima para hoje é de 20 e a máxima é de 28 graus na capital paulista. Lembrando que a sensação térmica pode ser maior. Então, tá calor. Tá calor, né? Beba muita água e passe o protetor solar. 10h10, a gente também tem informações sobre o trânsito com Rafael Tebas. Exato, Fernanda Câmara, a situação do trânsito, afinal de contas o carnaval já acabou, é claro que vários eventos vão acontecer ainda no fim de semana, mas tem muita gente já trabalhando intensamente aqui na capital paulista. A zona sul da cidade tem 68 quilômetros de lentidão, um dos pontos de maior atenção é ali próximo do estádio do Morumbi, região sul de São Paulo, na Giovanni Gronchi. O trânsito é ruim nos dois sentidos. Zona oeste da cidade também um trânsito bastante ruim na Heitor Penteado, na chegada a Cerro Corá, ali aquele anda e para que é bastante complicado. Na região central da cidade, Avenida Rebouças, o trânsito é muito ruim, inclusive um acidente aqui registrado na esquina com a Cristiano Viana, ali próximo da rua Estados Unidos. Então o motorista que está subindo com destino à Avenida Paulista está enfrentando ali um trânsito bastante ruim na Avenida Rebouças. No sentido Butantã, o trânsito é um pouco melhor, mas fica ruim também ali próximo da rua Maria Carolina. Então, realmente, o nosso ouvinte no 100.1, dirigindo, acompanhando aqui a TMC, está enfrentando um trânsito intenso nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro. 9 de julho, também um trânsito ruim no sentido Avenida Paulista, ali próximo da Alameda Lorena, também da
Alameda Franca, enfim, Alameda Itu também, o trânsito é ruim na 9 de julho. Para complementar as informações, a chegada a São Paulo pela rodovia Castelo Branco também apresenta um acidente, né? Logo na chegada à marginal do Rio Tietê. Então, se o motorista puder evitar a região, faça isso, porque o trânsito também é ruim na marginal do Rio Tietê. Pista central, lateral e expressa também. 10 horas e 12 minutos. 10 horas e 12 minutos, nós vamos falar então que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entrega hoje as obras que ampliam o abastecimento de água para moradores do município de Embu das Artes, que beneficia 500 mil pessoas na região metropolitana de São Paulo. E sabe quem está lá para trazer todas as informações? É a Júlia Takahashi. Aqui em Itapecerica da Serra, o governador Tarcísio de Freitas entrega a primeira etapa das obras para ampliação do abastecimento de água. A entrega faz parte do pacote da Sabesp em Embu das Artes, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, que somam 966 milhões e 200 mil reais em aportes realizados entre 2024 e 2029. Recentemente, o governo anunciou as obras da interligação da Billings Alto Tietê, que reforça o abastecimento de toda a Grande São Paulo, ao oferecer mais água para o sistema integrado metropolitano, beneficiando cerca de 22 milhões de pessoas. A gente vai continuar acompanhando e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Certo, Júlia. E só para dar um panorama aí, pessoal, dentro desse assunto que a Júlia acabou de trazer para a gente, o Sistema Cantareira, um dos principais responsáveis pelo abastecimento de água da Grande São Paulo, opera atualmente com 33,3% da capacidade total armazenada, registrando leve alta aí de 0,1% em relação ao dia anterior. Em volume acumulado, as chuvas já garantiram a entrada de 327,24 que é metros cúbicos de água, volumes, né, deve ser, volumes de metros cúbicos aí de água nos reservatórios. E nas últimas 24 horas foram registrados 1,8 milímetro de precipitação. No acumulado do mês, o índice chega a 196,5 milímetros, número ligeiramente abaixo da média histórica para o período, que é de 200,8 milímetros, indicando que, apesar das chuvas recentes, o volume ainda está dentro de um cenário de atenção. A gente vinha falando sobre isso, né? Que houve chuvas recorrentes aí nos últimos dias, temporais, um volume muito grande de chuva. Então, especulou-se que isso seria suficiente, só que não. Como a gente viu aqui, o volume ainda está dentro de um cenário de atenção. E atenção agora, 10 horas e 15 minutos, eu vou passar a bola para o Rafael Tebas. Olha só, Fernanda, são muitas mensagens chegando para a gente aqui no Paulista TMC, a nossa audiência sempre participando bastante com a gente aqui do Paulista, né? É o caso da Mariana Souza, de São Paulo, dizendo que depois do carnaval difícil é acordar cedo de novo, tá escrevendo ela aqui. Também o Carlos Henrique, na Zona Leste de São Paulo, a gente volta a trabalhar, mas ainda estou no ritmo dos bloquinhos, né? Então tem muita gente naquela ressaca pós-carnaval, voltando ao trabalho nessa quinta-feira, dia 19. Sempre contextualizando, o nosso ouvinte participa no 11972211001. 11972211001. Inclusive, o Bruno Martins, de Pinheiros, pergunta sobre a rodada da Copa do Brasil. E, de fato, hoje a bola rola pela Copa do Brasil, né? Ainda as primeiras fases dessa competição. O Vasco da Gama, na verdade é o Vasco do Acre, se eu não estiver equivocado, vai enfrentar o Velo Clube. Também o Bragantino encara o Primavera pela Copa do Brasil. Ainda assim, outros jogos também vão acontecer nesta quinta-feira. Tem a final da Recopa Sul-Americana entre Lanús e Flamengo, jogo marcado para as 21 horas e 30 minutos na Argentina. É a final da Recopa com o Mengão em campo. E também às 7h30 da noite, o Atlético Paranaense recebe o Corinthians, com a cobertura completa, total, como sempre aqui da Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe. 10 horas e 17 minutos.
Só para complementar, é isso mesmo, tá? O Vasco que entra em campo hoje não é o Vasco tradicionalíssimo, gigante Vasco da Gama, mas sim o Vasco do Acre que enfrenta o Velo Clube na Copa do Brasil. Informação sempre precisa. 10h17. Lembrando que você, além das mensagens pelo WhatsApp no 11972211001, também pode nos acompanhar no @tmc.360 no YouTube.